Olá, mais uma vez juntos, compartilhando a palavra. Convido vocês a abrirem em João, Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai fazer a leitura até o versículo de número 14. Uhum. Bom, a palavra do Senhor começa dizendo assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. A marcação que João faz aqui para nós é que era noite. E vamos lembrar um pouco. Essa passagem está na sequência das descrições do que ocorreu logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo já havia se entregado, sacrificado, já havia sido morto, então, sepultado e ressurreto. E agora, na sequência, aqui no capítulo 21, diz que os discípulos estavam ali próximos ao mar de Tiberíades, na praia. Pescadores eles eram, nós sabemos disso. E aí então Pedro diz que ele iria sair para pescar. Era noite. Uma noite na qual eles haviam ali decidido ir pescar. Jesus Cristo já havia estado com eles em várias outras ocasiões e também durante em momentos de pesca. E diz aqui o texto que nós paramos ali no versículo de número 3 que naquela noite eles não pegaram nada. Com certeza havia muita tristeza no coração deles, muita incerteza também. E essa sensação de não pegar nenhum peixe talvez estivesse lá no coração deles, fazendo-os lembrar daqueles momentos em que Jesus estava junto. E porque ele estava junto, as coisas pareciam caminhar. Mas na sequência, diz aqui: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Agora aqui o tempo muda, né? Amanhece, é dia, há sol. E neste dia especificamente, Jesus, ressurreto, estava na praia. Jesus apareceu novamente para estar junto com os seus discípulos, mas o texto diz aqui que eles não reconheceram, num primeiro momento não perceberam que era Jesus Cristo. E a sequência do texto diz a partir do versículo de número 5. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Tem algo para que a gente possa comer aqui nessa manhã? E a resposta deles foi aqui, segundo o texto. Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Agora algo aconteceu que começava com certeza a trazer lembranças à memória deles aí. Cenas semelhantes começavam ali, quem sabe, a ser pintadas nas suas mentes. Jesus já havia estado com eles outras vezes. Jesus já havia também outras vezes mandado que eles tentassem pescar novamente. E eles, tentando pescar novamente, conseguiam peixes. E aqui não foi diferente. Naquela noite, lá segundo o início do texto, eles não pegaram nada. Mas Jesus agora, na praia, ao amanhecer, encontra com eles e diz: Olha, vocês têm algo para que a gente possa comer? Não, nós não temos. Mas olha, então, façam o seguinte: voltem e lancem a rede para o lado direito.
E diz o texto aqui que eles conseguiram pescar uma grande quantidade de peixes. E a gente para lembrar numa coisa que a palavra de Deus nos ensina, que o nosso choro, muitas vezes, ele pode ali demorar a noite inteira, como aconteceu aqui. As lembranças das coisas que ocorreram, da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus, nesse tempo em que eles não estavam junto com o Mestre, apesar de saberem que ele tinha ressurgido dos mortos, o que iria acontecer agora. Então, quem sabe, naquela noite anterior em que eles não pegaram nada, muitas coisas fizeram com que eles se recordassem e trouxeram ali incertezas e tristezas no coração dele. Então, o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus Cristo, aqui de acordo com o texto, estava com eles pela manhã. E estar com Cristo é a certeza de segurança, é a certeza de que as coisas vão caminhar. Jesus está presente. E diz aqui o texto, continuando a partir do versículo de número 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ou seja, João disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Então eles começam, quem sabe, a perceber quem era aquele homem que estava ali na praia. Então eles se lançam rumo à praia. E quando eles vão chegando à praia, eles veem uma cena. Havia uma brasa, havia peixes ali sobre a brasa e havia pão. Jesus tinha dito para eles anteriormente, vocês se lembram? Vocês têm algo para comer? Mas quando eles vão se chegando à praia novamente, eles começam a ver que havia comida na praia. Quando Jesus está presente, ele traz de volta para o nosso coração e para a nossa mente a certeza de suprimento, a certeza de que quando ele está presente, sempre há algo para compartilhar. Jesus transbordava ensinamento, conhecimento. A presença dele era gloriosa e é gloriosa. E aqui aquela cena de peixe sobre a brasa e um pouco de pão deu-lhes a certeza de que eles teriam um bom café da manhã. Mas a companhia naquele café da manhã era melhor do que a própria comida em si. A presença de Jesus Cristo. Continuando a leitura, versículo de número 10 diz: Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Há peixe aqui sobre a brasa, há pão, mas Jesus disse para eles: olha, traga do peixe que vocês acabaram de pescar. E nós vamos, então, assar esses peixes. Essa era a ideia de Jesus Cristo. Que eles pudessem compartilhar daquilo que eles próprios, crendo em Cristo, tinham acabado de pescar. Versículo de número 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu. E sabe por quê? O texto explica. Sabiam que era o Senhor. Ou seja, toda aquela cena, o voltar ao mar, lançar a rede novamente, pegar peixes que outrora não tinham estado ali, fizeram com que eles tivessem a certeza de que aquele homem na praia era Jesus Cristo.
Aquele que havia perguntado se havia comida e eles tinham respondido que não tinha, mas que agora, ao se aproximarem da praia, viram que ele estava ali e tinha comida. Com certeza veio também a lembrança deles, a memória da multiplicação de pães e peixes. E Jesus Cristo fez um convite a eles: venham comer, venham estar comigo. É bom estar com Cristo, ele sempre tem algo a compartilhar conosco. Há sempre um convite, há sempre um braço aberto, há sempre uma mesa posta. Jesus Cristo se faz presente ali com eles e com certeza a vida deles também a partir daquele instante mudaria mais ainda. Eles experimentariam mais ainda da presença de Jesus Cristo, agora aquele que venceu a morte. Continuando a leitura do texto, versículo 13 diz: Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Será que a gente lembra também de alguma outra coisa aqui? Estava relacionando aquele último momento que eles tiveram de ceia, de compartilhar, antes da morte de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo ser preso. E com certeza, muitas vezes antes também, que eles já haviam comido com Jesus. E diz ainda para nós: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. O texto aqui termina dizendo que esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois da sua ressurreição dos mortos. O texto termina com a palavra mortos, e o texto começa com aquela cena que é descrita para nós sendo noite. Noite nos lembra, então, a escuridão nos lembra muitas vezes a impossibilidade. O texto diz que essas coisas aconteceram depois que Jesus venceu essas impossibilidades. Na manhã de domingo, ele ressurgiu dos mortos. E porque Jesus ressurgiu dos mortos, há sempre a certeza de que a vida continua. Há sempre a certeza de que há sempre ali um novo amanhecer. O choro pode ter durado a noite inteira, mas a alegria veio à vida dos discípulos novamente ao amanhecer, quando se encontraram com Jesus Cristo na praia. E ao encontrarem-se com Jesus na praia, eles puderam perceber que a presença daquele Cristo, daquele Jesus, daquele amigo, daquele que se entregou por eles, não havia acabado. Mas a presença dele continuava agora por causa do poder que houve ao trazer Jesus Cristo dos mortos. Havia para eles novamente a certeza que a alegria seria completa na vida deles. A alegria veio pela manhã. Junto com essa alegria veio a certeza da presença de Jesus Cristo. E quando há a presença de Jesus, há sempre uma mesa posta, há sempre um convite, há sempre um braço aberto, há sempre algo para compartilhar. No caso ali, foi comida, foi pão e peixe. Um belo café da manhã na praia. Nós estamos nas sequências após a ressurreição de Jesus. E mais uma vez a gente quer lembrar que a ressurreição de Cristo quer nos mostrar, quer nos ensinar de que a vida prossegue. Mas a vida agora ela prossegue numa outra dimensão. Na dimensão de que Cristo venceu a morte. Cristo venceu a noite, venceu as trevas. E porque ele venceu, nós também vencemos juntamente com ele. Ele nos traz juntos para essa vitória. E nós devemos crer e guardar esta verdade no nosso coração. Que Jesus Cristo está presente conosco hoje. Por isso, se choramos durante a noite, a nossa alegria com certeza está de volta pela manhã.
porque Cristo se faz presente conosco a cada amanhecer. E quando Ele está presente, Jesus tem sempre algo a nos mostrar, a nos ensinar, a nos oferecer. E nós voltamos-nos para Ele em agradecimento, em alegria de estar com Ele, olhar para Ele. Espiritualmente, nós olhamos para Cristo e sabemos que Ele está conosco, porque vivo é, vivo está. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha um bom dia. Amém.